Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Esse culto acontece todos os domingos às 18 horas. Sempre esteja bem-vindo aqui neste lugar. Você que nos assiste através do Facebook, na transmissão ao vivo, também continue com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você essa noite, amém? Nós temos líderes de célula aqui que amam pessoas. Queria que os líderes ficassem de pé. Você que é líder de célula, fique de pé, discipulador. Então você que nos visita hoje, você pode procurar essas pessoas no final do culto. Converse com elas, elas querem te ajudar, elas querem te dar uma palavra amiga, elas querem abençoar a sua vida. Nós, como igreja, nosso propósito é abençoar a vida das pessoas, amém? Pode sentar. Queria só passar uns avisos antes de a gente ir para a palavra de Deus. Eu tenho aqui 3 livros que eu gostaria de indicar. O irmão Rangel está ali no fundo, com uma mesa ali, com muita coisa nova que chegou, temos muita Bíblia nova. Você que precisa de uma Bíblia nova, você que quer uma Bíblia de estudo, né? Ali temos novas Bíblias para você. Os livros que eu vou indicar essa noite falam um pouquinho do tema que nós vamos tratar, tá? Temos aqui um livro, Surpreendente Graça, muito bom para você entender a graça de Deus. Temos um outro na mesma linha, A Segurança da Salvação. Nós precisamos estar convictos e seguros da nossa salvação. Deus quer que você esteja seguro da sua salvação, para que você possa gerar os frutos que Ele quer que você gere. Amém? Então temos lá, Joel Beck. Esse é um livro, um lançamento desse ano 2019, e tem dado muito o que falar, tá? Você vai conseguir vários reviews no YouTube, A Segurança da Salvação. E temos Encontros com Jesus, Timothy Keller, também um autor muito festejado nesses dias. Você que precisa, né, de um relacionamento mais próximo com Jesus, eu te indico, compre esse livro e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Você que está passando por algum momento difícil, aproveitar que a Aline falou, né, esse livro, A Surpreendente Graça, vai ajudar você a ver a graça de Deus, mesmo naqueles momentos que parece que tudo está fora do controle de Deus. Faço então esse convite para você, compre esses livros ali, eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada no nome de Jesus. Falei do culto dessa noite, nós temos cultos todas as quartas-feiras, 19h30. O culto de quarta-feira, nesse mês de julho, no mês de agosto, é um culto temático, que nós estamos estudando os frutos do Espírito. São 9 os frutos do Espírito, né? E nós estamos estudando cada um deles. Convido você para estar com a gente quarta-feira que vem, mais um fruto do Espírito, uma palavra prática, para você colocar em prática, para você viver a palavra de Deus. Porque a palavra, ela não é só para ser entendida com a mente, ela precisa ser vivida, praticada e gerada no seu coração. Faço o convite então para você, quartas-feiras do mês de julho e agosto, o fruto do Espírito. Nós temos na nossa programação, no próximo dia 4 de agosto, nós vamos ter aqui, 7 horas da manhã, um café da manhã para líderes de célula, anfitriões, líderes em treinamento, discipuladores, toda a liderança da igreja está convidada, tá? Se você quer, você não exerce uma função, você pode vir também. 7 horas da manhã, um café da manhã, e depois uma palestra abençoada, uma palavra abençoada do pastor Orlando, tá ok? 4 de agosto, às 7 da manhã, o nosso café. E no mês de agosto nós temos o aniversário da igreja, a Viva IBN 2019, e o aniversário da igreja, dias 15 e 16, 16, 17, 18. Sexta, sábado e domingo, nosso aniversário. No dia 16, sexta-feira, uma palavra aqui às 19h30. No sábado, dia 17, nós vamos ter aqui um workshop, às 15 horas. Nesse workshop nós vamos tratar de 3 temas de forma muito dinâmica, com o objetivo de, o tema nosso é a igreja atuante, com o objetivo de fazer com que sejamos mais atuantes naquilo que Deus espera de nós. Então, sábado, às 15 horas, workshop. Às 19h30, mais uma palavra, né? E com o pastor Edmilson. E no domingo de manhã, às 20 horas... Domingo de manhã, às 8 horas da manhã, né, nós temos o pastor Edmilson pregando a mensagem aqui, e depois nós vamos ter um bolo,
né? Então, domingo de manhã, como tradicionalmente é feito, nós vamos estar aqui de manhã, uma mensagem para abençoar a sua vida, para nós confraternizarmos, né? Eu tenho várias fotos que eu guardo dos aniversários da igreja, e à noite o pastor Edmilson vai estar pregando também neste culto às 18 horas. A inscrição é R$20. Você pode procurar os irmãos ali no final do culto para estar fazendo já a sua inscrição. Tá ok? Para você participar de toda essa programação, nós cobramos esse pequeno custo para você abençoar a igreja, a cobrirmos e não desfalcarmos o caixa da igreja. No mês de agosto, nós temos o nosso encontro com Deus. O encontro com Deus é a nossa ferramenta de evangelismo. 23, 24 e 25 de agosto. Faço o convite para você que nos visita hoje, você precisa participar do encontro com Deus. É um acampamento que nós fazemos 100% espiritual. É uma imersão. Você entra sexta-feira à noite e sai domingo à tarde. Tenho certeza que você vai sair de lá totalmente transformado pela palavra de Deus. As inscrições estão sendo feitas com o irmão Nogueira ali no fundo. Você pode procurar ele, você pode tomar mais informações com ele, com os líderes de célula, comigo ali no final do culto. Mês de setembro, nós temos, 1º de setembro, o nosso batismo, tá? Então, você se prepare, você líder de célula, 1º de setembro, o batismo. E temos também em setembro, aqui na igreja, lá no acampamento, aqui na nossa cidade, o Conjuban. Tem aí o folder do Conjuban? São bastante avisos hoje, nós precisamos preparar a igreja por tudo aquilo que vai acontecer no mês de agosto e no mês de setembro. Teremos o Conjuban no mês de setembro, todos os jovens da região vão estar aqui. E nós, como bons anfitriões, precisamos estar em peso lá. Diz Conjuban que é um encontro de jovens. Está aí o folder, né? O título deste ano vai ser Raízes. Mas você que tem mais idade, você pode estar lá com a gente também, né? Esses encontros são muito bons para dar comunhão, união. Você quer ajudar a servir lá, né? Procure já os líderes para a gente fazer o Conjuban um evento muito agradável para os que vêm para Tangará e muito agradável para aqueles que estão aqui. É sempre uma alegria participar de congressos desse tipo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui no celular. Se quiser acompanhar no telão, é a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa é a mensagem, essa é a mesma mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca, Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras,
quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse mesmo sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Verso 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido a respeito? E como ouvirão se a seu respeito se ninguém lhes falar? Verso 15, como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, e este ouvir é ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, esta é a tua mensagem, a tua palavra, que foi lida, será ministrada, pregada aqui nessa noite. Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, para que saímos daqui com a completa revelação da tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Queremos sair daqui, ó Deus, tocados pela palavra poderosa do Senhor. Oh, Espírito Santo, toca em cada coração, que possamos sair daqui reavivados pela palavra do Senhor. Toca em cada coração, para que a tua palavra provoque em nós uma transformação, uma mudança. Oh, Deus, ansiamos por essa mudança que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ajuda-nos, ó Pai amado, que saiamos daqui, ó Deus, com a tua palavra em nosso coração, para poder viver aquilo que o Senhor espera de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 9 e o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos, os três falam de uma mesma sessão. O capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 falam de um mesmo assunto. E é quase que unânime entre os teólogos, que são os três capítulos mais difíceis de se lidar na Bíblia. Capítulo 9, 10 e 11. Porque ele fala a respeito da eleição divina e da responsabilidade humana. Inclusive, você que já estudou um pouquinho e quer uma luz sobre esse tópico, nós temos um livro ali que saiu esse ano, Responsabilidade Humana e a Eleição Divina. Por isso esses capítulos, às vezes, eles são deixados de lado, porque assuntos que são meio controversos, algumas pessoas, de vez em enfrentá-los, elas preferem fingir que não existem. Elas preferem colocar debaixo do tapete, e elas não enfrentam, e elas não se debruçam no estudo da palavra de Deus de forma completa. Nós não vamos falar a respeito do capítulo 9, que fala a respeito da eleição. Nós vamos falar a respeito do capítulo 10, que nós lemos essa noite, que fala a respeito da responsabilidade humana, um pouco da responsabilidade humana. E nós temos aqui um quadro, né? Se você ler na sua Bíblia aí, você olhar em quase todas as Bíblias, vai estar assim: a desobediência de Israel, ou a desobediência coletiva. Porque esse texto ele nos mostra que Israel desobedeceu a Deus deliberadamente. Esse texto nos mostra que Israel se rebelou contra Deus e não aceitou a justiça de Deus. Antes perseverou por um caminho que era baseado nas suas obras, buscando justiça própria. Então esse texto ele fala a respeito da desobediência do povo de Israel, mas ela pode também ser muito bem aplicada a nós hoje. O que falou a Israel naquele tempo, fala a nós hoje. Porque hoje, muitos cristãos insistem em se rebelar contra Deus. Muitos cristãos insistem em não viver na integridade o Evangelho. Não insistem em viver um Evangelho segundo a sua maneira de ver o Evangelho. E isso é muito perigoso.
Eu não posso olhar para a Bíblia e interpretar a Bíblia a respeito daquilo que eu entendo, ou a respeito, tendo base, os meus princípios, os meus valores. Eu não posso olhar para a Bíblia e julgar os textos e falar, isso é bom, isso é ruim, ou assim não está certo, ou assim está certo. Eu leio a Bíblia e devo, como um bom leitor, como um bom cristão, olhar para os textos e ver aquilo que Deus quer que eu entenda. O povo de Israel, ele andou muito conforme o seu próprio entendimento. Vamos lá, vamos pontuar os primeiros 4 versos somente. Diz assim a palavra de Deus, lá em Romanos 10, que acabamos de ler. Olha o verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, pelo povo judeu, é que eles sejam salvos. A oração do apóstolo Paulo para os judeus era que eles fossem salvos. E aqui está o primeiro motivo pelo qual Israel rejeitou a Deus. O primeiro motivo pelo qual Israel rejeitou Cristo, a palavra de Deus. E é a questão que eles não sentiam necessidade de salvação. Se você ler o capítulo 9 inteiro, ou se você ler o livro de Romanos inteiro, você vai ver isso, que o povo de Israel não sentia necessidade de ser salvo. Eles não viam necessidade de ser salvo porque julgavam já estar salvos. Toda discussão, toda dialética gira em torno disso. Nós somos o povo eleito de Deus. Não há necessidade de salvação, porque nós já somos os escolhidos. Infelizmente é um quadro que nós olhamos para hoje, e nós vemos muitas pessoas, de repente é aquela pessoa que você ama, de repente é um filho, de repente é um irmão, de repente é o seu pai, seu cônjuge, e eles não veem necessidade de salvação. Alguns, de repente, porque se julgam muito bons. Era um insulto para o povo de Israel, quando falava para eles, vocês precisam receber Jesus para serem salvos. Como receber Jesus? Eu sou o povo escolhido. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac, eu sou filho de Jacó, sou filho de Davi. E o apóstolo Paulo fala, não é por linhagem carnal que você recebe salvação. Então, aí de repente está o nosso maior problema. Eu tenho uma filha de 5 anos. E a nossa maior preocupação em casa, desde ter idade, tenho outra de 2. A de 2 eu não fiz ainda, mas que a de 5 eu já fiz muito. Pregar o evangelho para ela. Pregar o evangelho para ela, porque eu salvo, eu na igreja, não significa que os meus filhos estão salvos. É a construção que o apóstolo Paulo fez para o povo judeu. E a minha preocupação como pai é que a minha filha se salve. É que a minha filha reconheça que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador, que ela precisa de Jesus para ser salva. Aquele povo não sentia necessidade de salvação. Eles achavam que o apóstolo Paulo era traidor, porque o apóstolo Paulo estava pregando salvação para eles, se eles se julgavam muito bem. Somos muito bem. De repente você tem na sua família alguém que julga não precisar de salvação também. Ou de repente você que me ouve hoje, de repente você cogite no seu coração, eu não preciso ser salvo.
sou bem, sou do bem, meus atos são legais, faço tudo certinho. Salvação precisa aquele que é pecador, aquele que está lá nos vícios, aquele que está lá em práticas pecaminosas, das mais diversas. Não sentir necessidade de salvação é um dos motivos que nos levam à rebelião contra Deus. E o apóstolo Paulo fala: eu oro, o desejo do meu coração é que os israelitas sejam salvos, que os irmãos dele fossem salvos, que o povo dele fosse salvo. E deve ser a nossa intenção. Nós devemos pregar para os nossos familiares, nós devemos pregar para os nossos amigos, nós devemos pregar para aquelas pessoas que são caras para nós. Porque se nós amamos de forma correta, se nós realmente amamos, nós pregamos. Porque eu amo minha filha, eu prego para ela. Porque eu amo as pessoas que estão ao meu redor, eu prego para elas. Se eu não prego, significa que eu não os amo. Se eu não falo de Jesus para quem está ao meu redor, significa que eu não amo essa pessoa. Eu não me importo com o futuro dessa pessoa. Pode ir para o inferno. Mas o apóstolo Paulo orava. Mesmo considerando a eleição de Deus, o apóstolo Paulo orava. E olha o verso 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Aí na versão 9t, pode deixar. Sei da dedicação deles. O povo judeu era um povo dedicado. O povo judeu, ele seguia os mandamentos. Exteriormente, buscava seguir os mandamentos de Deus. Era um povo que se achava tão zeloso. O apóstolo Paulo dá testemunho, e o próprio apóstolo Paulo diz, lá em Atos 16, em Filipenses 3, que ele era zeloso. E os judeus, de tão zelosos, para cumprir os 10 mandamentos, eles criaram 613 leis. É mole? Eles queriam cumprir, eles eram muito zelosos, exteriormente. E o apóstolo Paulo fala, olha, eles eram zelosos. Ou, para nós hoje, eles eram fervorosos, mas sem entendimento. Não adianta fervor sem entendimento. Não adianta zelo sem entendimento. Não adianta dedicação sem entendimento. Sua fé não é válida porque você, no seu coração, propõe fazer algo para Deus. Você precisa de entendimento. Você precisa entender e empregar, aí sim, com entendimento, empregar zelo corretamente. O apóstolo Paulo foi um dos campeões. Ele, por todos os doutrinadores dizem que ele é o homem mais importante abaixo de Jesus. E ele tinha um zelo muito grande antes de se converter. Depois que se converte, aquele zelo não é perdido. Agora ele tem entendimento e emprega zelo no seu entendimento. Então não basta você simplesmente ser fervoroso, não basta você se dedicar em oração, não basta você fazer aquelas coisas que agradam ou trazem paz à sua alma. Você precisa de entendimento da palavra de Deus. Por isso que você precisa da igreja. Você precisa primeiramente do Espírito Santo, para te ajudar quando você lê a palavra de Deus, a te revelar a palavra de Deus. E você precisa da igreja. Se você despreza a igreja, quando que você despreza a igreja? Nós temos escola bíblica de manhã, domingo pela manhã. Você vem na escola bíblica pela manhã? Nós temos o curso de teologia. O papel da igreja é ajudar uns aos outros.
Não que uns sabem mais e vão ensinar para os outros. Nós nos ajudamos em comunhão. Nós nos ajudamos na busca pelo entendimento. Porque a falta de entendimento também me leva à rejeição de Deus, à rejeição do Evangelho. E é o segundo motivo que a gente pontuou aí. Possuiu grande zelo, mas sem entendimento. Precisamos entender. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala, eles tinham zelo, eles tinham dedicação, mas eles não são salvos, porque a fé deles é uma fé inútil, a fé deles não é uma fé evangélica, a fé deles não é uma fé cristocêntrica. E ela não pode salvar. A fé que salva é a fé em Jesus. Preciso de entendimento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Preciso conhecer a revelação de Deus. Porque se eu não conheço a revelação de Deus, eu vou rejeitar o Evangelho, assim como aquele povo rejeitou. O verso 3 diz assim: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim... Aí está isso, ó. Verso 3. Eles eram orgulhosos e hipócritas. Olha o que a falta de entendimento faz. Eles não aceitavam a justiça que vem de Deus. Eles não aceitavam a justiça que vem da fé. Eles queriam andar na sua própria justiça. E constantemente pessoas vêm falar com o pastor: pastor, o que está acontecendo? Eu indiquei esse livro aqui, A Segurança da Salvação. Porque algumas pessoas, elas querem ser salvas, não porque Cristo fez na cruz do Calvário. Elas querem ser salvas pelos próprios méritos dela. Ela não entende nem o que Cristo fez, não entende justificação, não entende santificação e não entende a doutrina da perseverança dos santos. Vamos ler? Se puder pôr aí de novo. Porquanto, olha lá, vou ler nessa versão aqui. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, eles não entendiam. Eles se apegavam ao seu próprio modo de se tornar justos. Isso aqui é totalmente maléfico para a sua vida. Quando você quer se relacionar com Deus, naquilo que você acha coerente, naquilo que você acha adequado. Isso não é cristianismo. Isso, você pode ir para outro tipo de religião. Existem várias religiões, várias não, todas as outras religiões se baseiam no mérito próprio. Mas no cristianismo não tem mérito próprio. Nós não temos mérito na nossa salvação, nós não temos mérito na nossa santificação. Tudo é dado por Deus, de graça, e nisso Ele é glorificado. Aleluia! Então eu preciso entender, se eu me apego ao meu próprio modo de me tornar justo, tentando seguir a lei, tentando fazer as coisas para fora, tentando cumprir com as obrigações para fora, não é assim que Deus trata. Deus trata é para dentro. Deus quer arrancar essa árvore venenosa e quer plantar uma outra árvore na sua vida, que é Ele próprio, é Jesus nascendo em você. E Ele nascendo em você, você vai dar frutos, você só precisa crescer. É questão de tempo, você vai ser santo. É questão de tempo e você vai se apropriar de todas as bênçãos de Deus. Mas você não pode viver como aqueles judeus que eram orgulhosos e hipócritas e achavam que pelas coisas que eles faziam, eles se tornavam justos. Pelas coisas que eles faziam, eles seriam salvos. Não eram salvos. Porque não depende daquilo que eu faço. E aí fechamos com o verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. Gostei dessa versão na NVT. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Você entende isso? Por quê? Porque a lei foi dada com um único objetivo. Mostrar que nós somos terrivelmente pecadores. Se você não se convence disso, você está com sérios problemas. O primeiro passo para mim ser salvo
é olhar para a lei, olhar para um Deus santo, um Deus incorruptível, um Deus poderoso, e me enxergar pecador. É olhar para a lei, ver os mandamentos e falar: eu não consigo. Porque essa é a metáfora, nós não vamos falar todos os versos, mas você leu comigo, você pode ler em casa. O apóstolo Paulo segue a partir do verso 5 falando: ora, pela lei era possível ter vida. Pela lei era possível, hipoteticamente, ser salvo. Mas qual que era a condição da lei? Cumpri-la. Quem cumpre a lei? Quem jamais pecou? Quem jamais pecou? Então a lei ela tem um fim, ela vai para te mostrar: você é pecador. O que você merece é o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. O que merecíamos? O inferno. Esse é o nosso salário, a morte, era o nosso salário. Amém. Eles interpretavam, o quarto ponto está aí, né? Interpretavam a lei incorretamente. A lei judaica, não só a lei. Quem estuda o Velho Testamento, se você tiver oportunidade, no modo teologia nós temos um curso de um panorama do Velho Testamento. Porque tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. E o apóstolo Paulo mostra muita estranheza, ele fala assim: puxa vida, o sacerdócio, as alianças, as festas, a lei, tudo apontava para Jesus. E mesmo assim os seus o rejeitaram. Mesmo assim os seus o rejeitaram. E por que rejeitavam? Porque eles analisavam a salvação, a justificação, baseado no seu mérito próprio. Coloquei um quadrinho, não é para tornar uma aula, mas eu preciso que você entenda isso para o objetivo da nossa mensagem de hoje. Não sei se vai ficar legível aí, mas eles rejeitaram a Jesus. Hoje muitas pessoas rejeitam a Jesus porque não entendem a fé evangélica, não entendem a forma como Deus justifica as pessoas, como Deus salva as pessoas hoje. Temos aí a justiça da lei. O que a justiça da lei prega? Ela era exclusiva para os judeus, só os judeus podem ser salvos. Ela era baseada em obras, era baseada em desempenho. Salvação não é baseada em desempenho. Justificação própria. A lei, a justiça pela lei não pode salvar. O requisito dela era obedecer ao Senhor. E somente conduz ao orgulho. Tem pessoas hoje que ainda andam nesse erro. 500 anos depois da reforma, ainda se acham orgulhosas porque fizeram alguma coisa para Deus. Se julgam justas por aquilo que fazem. E Jesus disse: não são os sãos que precisam de médico. Se eu me julgo são, se eu sou justo, se eu consigo me salvar pelo aquilo que eu faço, estou muito longe de alcançar a salvação. Mas a justiça pela fé, ela é para todos, ela é somente pela fé. A justificação é um ato, é uma atribuição dada por Deus, ela traz salvação. A condição é invocar ao Senhor, não precisa obedecê-lo, a condição é invocá-lo. E glorifica a Deus.
A justificação pela fé glorifica a Deus. E ele segue, olha comigo a sua Bíblia, verso 10, verso 9. O verso 9 e o verso 10 são textos áureos da palavra de Deus. Se você fez anjo da guarda, você se lembra deles. O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para alcançar salvação? Qual que é o requisito que Deus estabelece? É manter o cabelo longo para as mulheres? Vestir determinadas roupas? Fazer ou não fazer coisas? Não é em obras. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Diz para os judeus e diz para nós também. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, acabou. Você pode ficar seguro da sua salvação. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê com o coração, e a crença no coração, ela faz você falar. Se você crê, aquilo que você crê, aquilo que está no seu coração interiorizado, vai sair. Você vai proclamar a palavra das boas novas, você vai proclamar Jesus. Por isso que ele diz, se você crê no seu coração, vai sair da tua boca, porque, como Jesus mesmo diz, aquilo que está aqui dentro, ele evolui para fora. Assim como uma chaleira esquentando. O aroma do chá incendeia a casa. Assim um cristão, salvo, contamina ou contagia, melhor dizendo a palavra, contagia os que estão ao seu redor. Porque ele fala, porque ele confessa, porque ele proclama a palavra de salvação. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E o verso 13 diz assim: você sabe o que precisa para ser salvo? Qual que é o caminho para ser salvo? Verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invoca o nome do Senhor, se você, dessa forma, crendo em seu coração, declarando em sua boca, você é salvo. Mas aqui tem uma dúvida. Aqui há um porém, porque diz assim, ó o verso 14. É uma indagação que Paulo tem. Uma indagação que nós também deveríamos fazer. Porque de repente você tem um irmão, de repente você tem um parente, de repente você tem um amigo que precisa se salvar, que precisa invocar o nome do Senhor, que precisa crer em seu coração e confessar com sua boca. Não porque ele precisa de um carro novo. Não porque ele precisa de uma casa nova ou porque está desempregado. Ele precisa para ele não ir para o inferno. Ele precisa para ele se salvar. E de repente você gasta noites e noites chorando. Se não gasta, deveria. Como que ele vai invocar? Como que as pessoas dessa cidade vão invocar o nome do Senhor? Porque nossa cidade precisa. Muitas pessoas, muita gente precisa invocar o nome do Senhor. Qual que é o caminho? O apóstolo Paulo nos dá o caminho. Ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É o primeiro tópico. Como que alguém vai invocar se ele não creu? Porque a fé, nós precisamos da fé em dois momentos.
Precisamos da fé, uma fé inicial. Um pregador diz, uma fé bem superficial. Porque você não invoca algo que você não crê. Às vezes é muito falado questão de acidente de automóvel, né? Pessoas que morrem. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa que estava no acidente. E nesse momento ela invoca o nome do Senhor. E ela só invoca o nome do Senhor porque ela crê. Ela só invoca o nome do Senhor porque ela tem uma fé inicial. Porque sem essa fé inicial, não há como você invocar em quem você não acredita. Como que você vai invocar alguém que você não acredita? Como que você vai invocar alguém que você não conhece? É esse o raciocínio que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Para você invocar, você precisa de crer. Para uma pessoa invocar, para o teu familiar, ou para aquela pessoa que você quer converter, para ela invocar o nome do Senhor, ela precisa crer, você precisa gerar fé no coração dela, você precisa mostrar para ela que só há um caminho, que só há um mediador entre Deus e os homens, que só Jesus pode nos salvar, e você precisa demonstrar, olhando para a Bíblia, não precisa folhear toda a Bíblia, com 2, 3 versos de cor, você consegue gerar nela fé, e mostrar para ela que ela precisa se entregar a esse Salvador. Você precisa gerar uma fé inicial nela, porque senão ela nunca vai invocar. De repente, você pregando a palavra, você gerando essa fé nela, ela não invoca naquele momento. Mas em algum momento ela vai invocar. Em algum momento ela vai invocar, se você conseguir gerar essa fé inicial nela. Mas é só o primeiro passo. Ela vai invocar, se ela crê. E ele continua no raciocínio. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como minha filha vai invocar? Ou melhor, como que ela vai crer em alguém que ela nunca ouviu falar? Ela precisa ouvir. E ele continua, a terceira indagação. E como virão, se não houver quem pregue? E como pregar, se não forem enviados? E ele conclui assim, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sabe o que ele quer dizer aqui? Naquela época existiam mensageiros. Então, ia para uma batalha, ia uma pessoa de mensageiro naquela batalha. E ali ele ficava para dar notícias para as pessoas que tinham ficado. E aí, dependendo da passada daquela pessoa, dependendo do andar daquela pessoa, eles sabiam identificar se a notícia era boa ou se a notícia era ruim. E ele fala aqui, fazendo citação ao profeta Naum, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como é formoso o andar, o proceder de alguém que anuncia boas novas. Porque quando nós somos chamados para pregar o Evangelho, quando nós somos chamados para anunciar a Cristo, nós somos chamados para anunciar a Cristo. Não para anunciar que tem uma casa disponível para você lá na igreja. Não para anunciar que tem um carro disponível para você lá na igreja. Basta você dar uma oferta alçada.
Não para anunciar qualquer outra coisa, nós estamos para anunciar a Cristo, anunciar as boas novas, e esse é o nosso papel. O Evangelho trata das boas novas, por isso nós falamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a João, ou segundo a Mateus, ou segundo a Marcos. O Evangelho é as boas notícias que Cristo veio trazer para nós, e as boas notícias são essas, que Ele é o Messias, e que Ele morreu por nós, pagando a nossa dívida, e ressuscitou ao céu. É essas boas notícias que nós precisamos dar. E quem que vai dar essas boas notícias? O título da mensagem eu coloquei a grande solução. Por que a grande solução? Porque todos os nossos problemas se acabaram. Amém? Só os mais velhos entenderam. Porque pela conclusão lógica o apóstolo Paulo traz aqui, adivinha, quem que é que vai ser usado para que o seu filho se converta? Quem é que vai ser usado para que o seu cônjuge se converta? Para que seu familiar, para que seu colega de trabalho se converta? Somos nós, é você. Nós somos esses instrumentos. Só que nós precisamos nos atentar para o fim do Evangelho. Nós temos que ter o Evangelho como a nossa agenda principal. Porque às vezes o Evangelho não é a nossa agenda principal. Você não pode viver displicentemente. Nós não podemos viver displicentemente enquanto os nossos conhecidos, aquelas pessoas que nós amamos, estão a caminhos, a passo largo para o inferno. De repente, como eu falei no começo, esses 3 capítulos, eles são de difícil entendimento, ou são colocados debaixo do tapete, porque nós não queremos encarar a realidade de que se uma pessoa não crê, ela será condenada. Nós achamos melhor agir segundo a nossa própria consciência, assim como o apóstolo Paulo fala dos judeus. O inferno não existe, o inferno é figurativo. Você pensa assim? O inferno existe, é só uma expressão que Deus usa. Tem um doutrinador que fala assim, que inferno é estar longe de Deus. E na verdade estar longe de Deus deve ser um inferno. Porque eu vivi 17 anos longe de Deus. E era um inferno na minha vida. Mas não é esse o inferno que a palavra de Deus fala. Não adianta você simplesmente pensar, ou não pensar. Às vezes nós fugimos dessas coisas, né? Nós fugimos de algumas coisas que nos confrontam. Não vou pensar no inferno, não vou pensar em coisas negativas. Não adianta você se afastar, não adianta você encobrir, o inferno existe, e pessoas que você ama estão indo para lá. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo coloca no começo aqui, orar e desejar e trabalhar para que essas pessoas possam invocar o nome do Senhor. Para que essas pessoas possam, para invocar o nome do Senhor, crer no Senhor. Para que elas possam crer, que elas possam te ouvir. Ouvir você pregar a palavra de Deus. Você precisa pregar a palavra de Deus, porque senão elas vão para o inferno. Estava ouvindo uma mensagem, eu não li o livro ainda do C.S. Lewis, por isso eu vou citar quem leu o livro, né? Pastor Jonas citando o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, C.S. Lewis fala, que 2 tipos de pessoas causam ânsia nele. O primeiro tipo de pessoa é o ateu,
que não é sincero. Porque muitas pessoas, e não precisa nem ser ateu, né? Muitas pessoas hoje vivem suas próprias vidas, e quando elas ouvem-nos falar de Jesus, elas preferem colocar aquilo debaixo do tapete, porque elas não querem se deparar com as suas vidas, e elas não querem mudar de vida, elas querem continuar no vidão que elas têm lá fora. Mas não é esse o pior tipo de pessoa que C.S. Lewis fala. Ele fala, o pior tipo de pessoa são os crentes que vivem o evangelho água com açúcar. São os crentes que vivem o evangelho se desviando das questões mais polêmicas do evangelho. São as pessoas que vivem o evangelho pensando ou tentando esquecer o inferno. São pessoas que vivem o evangelho segundo a sua própria agenda, não segundo a agenda de Deus. Aquela pessoa que está perto de você, ela tem pressa. Porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas também não sabemos o dia e a hora que nós poderemos partir e encontrá-lo no céu. Ou aquele que você conhece, que você ama, não encontrá-lo no céu. Não podemos viver um cristianismo água com açúcar. Nós precisamos ter essa mesma indagação aqui, esse mesmo questionamento, essa mesma dor que o apóstolo Paulo teve, porque ele estava vendo os seus amigos, os seus parentes, os seus companheiros de sacerdócio, eles indo para o inferno, porque eles estavam incorrendo, em algum desses casos que nós falamos, estavam rejeitando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo formidável para nós. Diz lá, em Filipenses, capítulo 1, ele diz assim, não precisa abrir não. Já preguei esse texto aqui umas 2 vezes. O apóstolo Paulo fala assim, eu preferia morrer e ir para o céu. Eu preferia morrer e ir para o céu. Porque para o céu é muito melhor estar no céu. Mas, por amor da igreja, por amor dos santos, por amor dos salvos, ele escolhia retardar o dia de ir para o céu. Paulo sabia o que ele estava falando, ele conhecia o céu. Por conhecer o céu, ele sabia que a vida aqui é uma perda de tempo, ele queria já pular e ir para o céu. Imagina aquele joguinho que você pula de fase. Ele já queria pular de fase ali já e já ir para o céu. Mas ele amava os irmãos. No nosso caso aqui, amamos a igreja. Amamos uns aos outros. E porque nós nos amamos, nós aceitamos, como o apóstolo Paulo diz, não ir para o céu agora, ir para o céu depois. Amém? Não, você não quer ir para o céu por causa disso, não. Você não quer ir para o céu porque você quer viver a sua vida aqui. Você quer ir para o céu quando você tiver 100 e poucos anos, seja sincero. Mas a questão é que o apóstolo Paulo queria muito ir para o céu. Mas ele não ia para o céu porque ele amava os irmãos. Se isso não te assombra, gostaria que você folheasse sua Bíblia uma folha para trás. De repente, na sua Bíblia não precisa nem folhear. Olha o início do capítulo 9. Olha como era o coração desse apóstolo. E como a gente olha para esse texto, a gente sente um nada. Diz assim, digo a verdade em Cristo e não minto. Está em Cristo. Estar em Cristo é algo muito poderoso quando ele coloca aqui. Eu estou em Cristo. Não há como mentir. Amém? Estou em Cristo. Não há como mentir. Não é como andar nas obras da carne, nas obras velhas. Eu ando em novidade de vida. Não só isso. Olha o que ele continua. Minha consciência o confirma no Espírito Santo.
tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. O apóstolo Paulo tinha constante tristeza e angústia no seu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e da minha raça. Você já leu esse texto? Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo assim, ó. O foco é aqui, ó. Eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Ele coloca, eu desejaria, se puder pôr esse texto aqui, porque ele fala de uma coisa que não pode acontecer. Ele desejava, mas é uma coisa que é impossível de acontecer, porque lá no capítulo 8 de Romanos, ele fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Você é salvo, você sempre será salvo. Não há como você se dessalvar. É por isso que ele está falando aqui. Pois eu até desejaria, mas é impossível. Não há como eu não ir para o céu. Mas se pudesse, mas se fosse possível, mas se Deus me permitisse, eu até desejaria ir para o inferno. Eu topo ir para o inferno. Se os meus se salvem. Olha o que ele diz. Ele queria ir correndo para o céu. Não foi por causa dos próprios, dos seus pares ali, dos cristãos salvos. Mas ele amava tanto aquele povo que estava se perdendo. Ele amava tanto aquele povo que não queria nada com o evangelho. Ele amava tanto aquele povo que estava no engano da justificação própria, que estava no engano do ensino errado, que estava no engano da sua própria mente, andando, se relacionando com Deus de acordo com os seus próprios pensamentos. Ele tinha tanta dor no coração, que ele fala assim, eu poderia ir para o inferno, se eles pudessem ser salvos. E isso é muito forte. Olha o dilema que ele está vivendo quando ele escreve isso aqui. Se o meu cônjuge fosse para o céu, eu aceitaria ir para o inferno. Se fosse possível eu trocar minha salvação com o meu filho, eu aceitaria. Eu vou para o inferno e ele vai para o céu. Mas não é possível. E por isso eu tenho grande tristeza. Eu carrego grande tristeza e angústia no meu coração. Tem um filme, um documentário tcheco, o nome dele é Most. Ele fala sobre uma passagem que aconteceu lá, naquele país, em que um homem que trabalhava na ferrovia, um certo dia, a ponte estava levantada, e aconteceu algum problema, a ponte não estava baixando. E o seu filho, um garoto pequeno, ele vivia ali com o pai, conhecia todo o serviço do pai. E o garoto pequeno identificou que havia um problema e a ponte não estava baixando, e aquele trem ia descarrilar, ia matar todo mundo. E aí aquele garoto desceu lá nas trilhos para tentar arrumar, e ele cai. Você pode assistir esse filme depois. E aí o garoto fica caído, prende ali no trilho. E aí o pai se dá com a difícil decisão. Eu baixo o trilho, mato meu filho para o tempo passar? Ou deixo todo mundo morrer e salvo o meu filho? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você sacrificaria, no caso ali,
uma terceira pessoa. Mas você se sacrificaria até o ponto de alguém se salvar? E no Brasil é tão mole no Brasil, porque você não precisa morrer para que os outros se salvem. No Brasil, o que você precisa fazer? Deixar de assistir um jogo para fazer uma visita? Deixar de ir um final de semana para algum lugar para fazer uma visita? O nosso sacrifício não precisa ser como o sacrifício daquele homem que tinha que matar o filho para que outras pessoas não morressem num trem descarrilhado. E conta-se que missionários, quando eles foram para o Japão, pregar o evangelho no Japão, por isso que no Brasil é muito mole, eles foram pregar o evangelho no Japão, naquela época dos samurais, totalmente contrários ao evangelho. Aí os samurais torturavam os crentes. Nega Jesus, nega Jesus. E as pessoas não negavam Jesus. Porque se você conhece e se relaciona com Jesus, se para você, como diz aquele corinho, ele está aqui, não tem como negar. Só que os samurais descobriram uma tática. Ninguém negava Jesus. Mas os pastores não aguentavam ver a sua igreja e a sua família sendo torturada. E o que eles faziam? Colocavam as pessoas da igreja, todas de cabeça para baixo, amarradas em correntes, e mergulhava elas numa lama, com rato, com coisas podres. Quando estava quase se afogando, levantava. Pastor, vai negar? Aí o pastor não aguentava ver a sua igreja naquilo. E aí colocavam para ele uma imagem de Jesus, pisa e nega Jesus. Não estavam torturando ele, estavam torturando a igreja, os seus familiares. E ele vai e pisa. E vários não aguentavam e pisavam. Porque eles preferiam ser amaldiçoados, eles preferiam morrer e ir para o inferno, do que ver os seus sendo torturados. Sabe, é desse amor que a Bíblia fala. Porque às vezes nós falamos aqui de encontro com Deus, e eu falei do encontro com Deus hoje. Nós temos encontro com Deus mês que vem, 23, 24, 25. Nós temos células, nós temos pregações aqui, pelo menos a quarta e domingo de manhã nós temos o ensino bíblico. E parece que quando falamos em encontro com Deus, quando falamos em evangelizar, quando falamos em crescimento de célula, quando falamos em discipulado, parece que é a diretoria da igreja ou é o pastor da igreja que quer simplesmente aumentar o tamanho da igreja ou aumentar a arrecadação da igreja. Não é esse o pensamento. O raciocínio é como o raciocínio do apóstolo Paulo, como o raciocínio daqueles pastores que estavam vendo os samurais japoneses mergulhando a sua igreja, ou mergulhando os seus lá naquela lama podre, para morrer afogado. Enquanto você não olhar para os seus parentes, não olhar para os seus familiares, e ver Satanás mergulhando eles numa lama podre, que está afogando eles, e às vezes tira um pouquinho, para não morrer rápido, para morrer mais lento. Se você não vê essa imagem na sua cabeça,
se você não vê a urgência que nós temos na pregação do Evangelho, e se for o seu caso, se você tem que se sacrificar de uma forma maior, não considerando, você não vai nunca precisar entregar sua vida, mas de uma forma maior, de repente você tem que orar um pouquinho mais, de repente você tem que insistir um pouquinho mais, de repente você tem que estudar um pouquinho mais. Mas se você não vê essa imagem dos seus sendo mergulhados no mundo, porque o apóstolo Paulo fala isso em Efésios, o mundo é um grande lago de enxofre, um lago podre que mata as pessoas. Se você não tiver essa imagem na sua cabeça e querer resgatar os seus desse lago, você nunca vai entender o que é Evangelho. Você nunca vai entender a urgência que é o Evangelho. Porque as pessoas que estão lá fora, eu falei da minha vida, você pode testificar da sua. Quando eu estava lá fora, eu estava num lago. E Satanás mergulhava e tirava. Mergulhava e tirava. Vai morrer rápido não. Sofre um pouquinho mais. Vem. E é a mesma coisa que Satanás faz hoje com as pessoas. Sofre um pouquinho mais. Vem. Sofre um pouquinho mais. Vem. É urgente a pregação do Evangelho. Precisamos pregar para os nossos. Você precisa ter um coração como o de Paulo. Eu vou encerrar aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você curvasse a sua cabeça. As histórias que a gente conta é só para ilustrar. Porque às vezes nós precisamos viajar com a nossa imaginação para poder entender a palavra de Deus. Todas são histórias verídicas. Mas não precisa delas. Olhe para sua família. Olhe para os seus amigos. Não acredite nessa felicidade do mundo. Não acredite nessa pseudo-felicidade. Eles estão sendo mergulhados todos os dias num lago de rato, lixo, sujeira. Você precisa resgatá-los. Você precisa resgatá-los. Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Não desista, incansavelmente prega o Evangelho. E se necessário for, se sacrifica um pouquinho. Porque a dor na consciência depois pode ser devastadora. Na minha adolescência, quando eu estava no lago, muitos cristãos se relacionavam comigo, mas ninguém me tirou do lago. Ninguém pregou o Evangelho. Ninguém me fez ouvir a palavra de Deus. Oh, que bom que Deus teve misericórdia da minha vida. Mesmo que alguns falharam, Ele colocou outras pessoas para ir lá e me resgatar daquele lago de morte. Minha vida poderia ter sido muito diferente se os primeiros enviados tivessem pregado o Evangelho. Não espere para outro fazer o serviço que é seu. Não espere para outro fazer aquilo que você tem que fazer. Não permita que aquelas que estão ao seu redor estejam hoje sofrendo por uma omissão sua. Haja. É urgente. Oh, Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua mensagem. Oh Deus, desperta-nos, ó Pai, porque nós queremos, ó Deus, entender a urgência do Evangelho. Muitos estão de passeio, muitos estão envolvidos nos seus próprios umbigos. Oh Deus, nós precisamos entender a urgência do Evangelho. Precisamos entender a urgência do Evangelho. Precisamos entender, ó Deus, que precisamos pregar para que não vão para o inferno. Oh Espírito Santo, que possamos ser usados pelo Senhor. Oh Espírito Santo, ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai. Oh Deus, que tenhamos essa urgência em nosso coração, ó Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus.
Ainda em oração, amado. Feche os teus olhos em oração. Pai, te louvamos pela mensagem da cruz. Mensagem que faz a diferença. Mensagem que troca os nossos valores, que muda os nossos valores. Você que tem ouvido o Evangelho, que entendeu esta mensagem, que a solução está em Jesus, e quer uma mudança de vida, quer herdar a vida eterna, receba Jesus como o Senhor da sua vida. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. Um homem, um rapaz, uma mulher, um jovem. Há alguém nessa noite, mas levante o teu braço como um sinal. Como eu estou levantando o meu, levante o seu. Dê uma chance para Jesus agir na sua vida. É Ele quem muda os seus valores e faz de você uma nova pessoa. Há alguém nessa noite? Levante teu braço como um sinal. O Espírito te chama, a igreja te chama, o pastor te chama, Jesus te chama. Dê uma chance para Jesus agir na sua vida. Há alguém nessa noite, amado? Levante seu braço como um sinal. O pastor te dá essa oportunidade, porque o pastor conhece Jesus. Os irmãos da igreja conhecem Jesus, e você precisa desta bênção na sua vida. Há alguém? Levante seu braço como um sinal. Que o bom Deus te conceda mais uma oportunidade. Amados, antes de orarmos encerrando o culto, só quero lembrar, o Alexandre cometeu um pequeno detalhezinho que eu quero só passar avante. Os horários, sexta-feira 19h30, a Viva, né? A Viva IBN, sexta e sábado. Sábado à noite, amado, 19h, para você não chegar muito tarde em casa. E domingo, 8h da manhã. Porque várias irmãs chegam em casa, vão mexer com cozinha e tal. O bolo será cortado das 10h30 em diante. Então, para facilitar para as irmãs que cuidam, né, do almoço no domingo, o culto matinal será às 8h o início. E uma coisa que eu estava esquecendo: irmãos e visitantes com mais de 60 anos estão liberados de inscrição. Lembra, Alexandre? Estão liberados dessa inscrição. E essa inscrição de R$20 por pessoa, como já disse, amada, é só para ajudar nos gastos dessa festa. Amém? Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Ao fazer a inscrição, você vai receber uma pulseira e coloque essa pulseira no seu pulso. Põe a tua mão direita no teu coração. Estaremos orando nesse momento. Acredite nisso, é uma atitude de humildade da sua pessoa, de crença no poder de Deus. Você que crê nisso, mantenha a tua mão direita no teu coração e oremos ao Senhor. Pai, te louvamos por esta mensagem que esclarece que a nossa justificação, nosso perdão, nossa vida eterna está em Jesus. Pai, te louvamos porque a tua palavra é clara, é viva, é eficaz, é penetrante e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Pai, despede agora esse grupo de irmãos de volta para os lares. Declaramos pela fé em Jesus mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por enquanto estamos encerrados.